ainda que seja forçar um pouco a analogia, não há nada de novo no fato de que a religião sempre esteve intimamente associado à performance na comunicação. Em especial, me parece o protestantismo, porque me disse um pastor batista que está no ethos do protestante, do evangélico, essa ideia de evangelizar, portanto, de se comunicar, de testemunhar. Talvez isso tenha tornado também os evangélicos mais afeitos a esse ambiente das redes sociais, né? E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, vamos então fazer um comentário aqui sobre esse vídeo. Na verdade, vamos terminar de assistir esse fragmento aí dessa entrevista que Pondé teve, né? E vamos fazer uma rápida reflexão, uns rápidos comentários aqui sobre, tá bom? Vamos lá! Pondé, a gente se acostumou a ouvir que no Brasil a Igreja Católica fez a opção pelos pobres e os pobres fizeram a opção pela Igreja Evangélica. Mas a gente podia acrescentar também que a Igreja Evangélica parece ter feito a opção pelas redes sociais. Não é? A Igreja Evangélica navega muito bem por esse território. E eu queria saber qual você acha que é a causa dessa desenvoltura e qual é também a consequência. Veja bem, os evangélicos eles são, digamos, uma denominação dentro da tradição protestante. A tradição protestante, ela já nasceu, digamos assim, mais solta institucionalmente, no sentido de que ela se descola da instituição católica, isso num período século XV e XVI, apesar que houve outras tentativas de rupturas ao longo da Idade Média, mas não pegou. O Lutero pegou porque ele estava num contexto muito específico, depois o Calvino, que era o contexto do Sacro Império Romano do Ocidente, em que havia uma disputa entre o imperador e os príncipes alemães aqui em cima e o papado aqui embaixo na Itália. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: ali naquele contexto, o protestantismo significou um passo em direção à autonomia institucional, né? E dentro do contexto, que o Lutero foi ajudado pelos príncipes alemães, que disputavam o poder com o papado e com o imperador, é uma longa história. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que foi também nesse bojo que foi inventada a imprensa. E foi nesse bojo que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. E a Bíblia foi o primeiro livro assim, impresso, imprimido, certo? Então, ainda que seja forçar um pouco a analogia, não há nada de novo no fato de que a religião sempre esteve intimamente associado à performance na comunicação. Em especial, me parece o protestantismo, porque me disse um pastor batista que está no ethos do protestante, do evangélico, essa ideia de evangelizar, portanto, de se comunicar, de testemunhar. Talvez isso tenha tornado também os evangélicos mais afeitos a esse ambiente das redes sociais, não? Você tem um dinamismo na tradição protestante que irá muito bem ao encontro do dinamismo do surgimento do mundo burguês, urbano, né? Esse mundo que estimula as pessoas a se mexerem, a serem aquilo que se fala hoje em dia, empreendedoras. E na medida que os evangélicos, na sua origem, os protestantes traduzem a Bíblia, e os protestantes leem a Bíblia, né? Eles têm um repertório muito maior do que católicos, que a gente vê até hoje, né? Isso faz com que eles também consigam evangelizar melhor, consigam manipular melhor o conteúdo, consigam aplicar esse conteúdo de uma forma mais eficaz, né, na hora da pregação. E como comunicação e pregação tem a ver com ferramentas de mídia, por isso que eu falava da primeira impressão e da tradução da Bíblia e dela ter sido posta em circulação, é muito natural que, sendo voltados a empreender a evangelização para todos, em todos os níveis, que os evangélicos, inclusive porque são menos institucionalizados, têm menos hierarquia, tenham chegado muito mais rápido às mídias sociais do que a Igreja Católica, que é lenta, hierárquica, burocratizada, né? Que depende de uma coisa de vai e volta de Roma, vai e volta do bispo, vai e volta, vai e volta. Não, uma igreja evangélica, você precisa de um espaço vazio, umas 100 cadeiras de plástico, um microfone, algumas bíblias e alguém que fale bem.
Isso, no mundo das redes sociais, significa alguém que saiba ir lá, fazer canal de YouTube, postar, manipular os meios de comunicação, que os evangélicos, sem dúvida nenhuma, fazem muito melhor que os católicos. Bom, a rede social, as redes sociais, as mídias sociais, vamos parar para pensar. É um modo de levar conteúdo às pessoas, tudo leva informações, didática, diversos tipos de conteúdos de forma rápida, que você consegue alojar em um local na nuvem, né? Você consegue alojar e muitas pessoas têm acesso. Pode ser tanto para alojar como pode ser conteúdo transmitido ao vivo, né? Transmissões ao vivo. Então, para os cristãos, os evangélicos, os protestantes, isso acaba se tornando uma coisa muito boa, muito viável, muito flexível, muito dinâmica. Então, realmente é uma ferramenta muito utilizada. Tem também uma coisa aí sobre os protestantes, né? Os ditos evangélicos, que na verdade pessoas de todas as faixas de idade se convertem ao cristianismo, né? Então, tem criança, tem adolescente, tem adulto, tem idoso, tem gente de todas as idades. Então é um grupo com muitas experiências, com experiências de vida, vários conteúdos diferentes, de mentes diferentes, de histórias de vidas diferentes, e acaba se tornando uma coisa muito rica, né? No meio católico, a gente vê que geralmente tem pessoas com mais idade. Eu, por exemplo, quando era criança, antes de me converter ao protestantismo, né, o cristianismo protestante, eu participei, frequentei, fiz catequese, participei ali da igreja católica, e lembro que tinham apenas um grupo pequeno de crianças, jovenzinhos comigo, mas a maior parte da igreja realmente eram adultos idosos. Então é uma massa mais madura até uma massa mais velha, enquanto os protestantes, os ditos evangélicos, eles são a massa de todos os tipos de idade, e realmente tem muito jovem, muito jovem. E sem falar que normalmente as famílias que são cristãs, os protestantes, eles normalmente tendem a levar a família inteira para a igreja, né? Desde criança, a criança ser levada. É uma dialética da própria vida do cristão. Desde criança você ensinar isso, os hábitos, costumes, e ensinar o caminho que se deve seguir às crianças. Então a criança vai crescendo, adolescente, jovem, e já está com um caminho, um direcionamento sendo dado. E criança hoje, jovem, com tecnologia, os meninos, a criançada tá manjando demais, né? A juventude tá muito manjada de tecnologia, às vezes eles sabem mais do que os mais velhos. Então, gente que entende muito de tecnologia dentro da igreja acaba disseminando muita coisa. Sem falar que a burocracia no meio protestante é menor, né? Por exemplo, se você precisa fazer determinada coisa, tem várias denominações diferentes, é uma rede muito diversa. Então, para você poder fazer algo ali dentro da igreja, você não precisa necessariamente de autorização de X pessoas. Diferente do meio católico, que é mais burocrático aí, como o Pondé falou, né? Então tem o padre, tem o bispo, arcebispo, tem papa, é uma coisa muito rígida. Ele comentou ali sobre Lutero, né? Lá quando fez a reforma protestante, para poder imprimir a Bíblia. Você vê, para imprimir a Bíblia foi uma guerra e teve muita porrada, viu? Então, realmente sempre teve essa coisa mais burocrática. Um membro da igreja, ali da igreja católica, se ela for fazer algo referente àquela unidade que ele participa, a pessoa participa, vai ter que pedir autorizações aí para poder falar até algumas coisas. Eles se sentem realmente obrigados a fazer isso. Não acho que sejam todos, mas alguns ainda se sentem obrigados, né? Se tiver algum católico aqui assistindo, pode até comentar aí e deixar sua experiência ou sua opinião sobre a igreja que você pertence aí, como é que funciona, né? Mas no cristão protestante, realmente é mais fácil. Tanto é que eu tô aqui agora fazendo vídeo, não tive que pedir permissão a ninguém para falar. E aí é onde mora também um perigo sobre a falta de burocracia. É onde também pode ser colocado muito conteúdo errado, equivocado, vários ensinamentos aí realmente distorcidos. Isso também é um perigo. Mas quem colocar isso aí vai acabar também sendo cobrado pelo próprio Deus, né? Então, realmente tem uma preocupação aí também com o conteúdo. Embora deveria ser preocupação de todos, algumas pessoas passam o conteúdo de qualquer forma e vai ser cobrado realmente. Mas
realmente deve ter uma preocupação com o conteúdo que vai ser falado, as palavras, o ensinamento, o direcionamento, para você não estar direcionando pessoas pelos caminhos errados. Então, eu estou falando aqui sobre isso, né? Os cristãos protestantes, os evangélicos postando conteúdo usando a mídia social, e é justamente o que eu estou fazendo aqui. Então, meus amigos aí, tanto os cristãos protestantes como os católicos, continuem usando a mídia social, as redes sociais, para poder levar aí a palavra de Deus, já que eu posso dizer que é a coisa mais valiosa que eu possuo além da minha própria vida. O conhecimento e a intimidade com Deus, a conexão com Deus. É o melhor que tem na minha vida e é o que eu posso passar para você. Porque justamente o que a gente tem de melhor na nossa vida é o que a gente deseja também para os outros, tá bom? Então, vou ficando por aqui, meu amigo. Espero que você tenha gostado aí do vídeo, da reflexão. Vou pedir só seu apoio. Se inscreva no canal, deixa o seu like, aciona o sininho e vamos pro próximo.